Olá, meus nobres, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes. Estamos começando mais uma Escatologia Pura. Bom, pessoal, existe algumas dúvidas na cabeça de muitos irmãos. A dúvida a respeito se Cristo aparecerá de forma visível e gloriosa para todo mundo. Será que todo o mundo, será que toda a população da Terra terá o direito de ver Jesus voltando de forma visível? Outros, assim como eu, pensam biblicamente, quero fazer uma exposição de alguns textos aqui, que acreditamos como pré-tribulacionistas, que Jesus virá de forma visível somente para a igreja, não para todo mundo. Bom, para começar, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Paulo fala em 1 Coríntios 2, versículo de número 14, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Então, nesse versículo aí, de 1 Coríntios 2, versículo de número 14, já nos leva a entender, a interpretar de que Paulo está falando do homem natural. Quem é o homem natural? É aquela pessoa que nunca aceitou o senhorio de Cristo na sua vida. Então não tem como alguém natural, comum, um gentil, compreender ou discernir as coisas espirituais, ou seja, espiritualmente as coisas espirituais. É necessário com que aquela pessoa venha nascer de novo. O que Jesus disse para Nicodemos no diálogo que ele teve com Nicodemos em João 3, versículo de número 5, que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então, Paulo também disse lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3, que nós fomos arrancados das garras do príncipe da potestade do ar e transportados para o reino do Filho do seu amor. O que é um reino? Um reino é governado por um rei, ou seja, por uma monarquia. Só que as ordens do rei, as leis, as regras, dentro deste reino, ela precisa ser vivida, ela precisa ser correspondida, ela precisa ser incorporada pelos seus súditos. Então, trazendo para o âmbito espiritual, a igreja é um reino. Então, só quem faz parte desse reino, está dentro desse reino, que discerne das coisas espirituais. Então, o mundo em si, lá fora, o homem natural ou gentil, como nós podemos chamar, nada consegue discernir das coisas espirituais que só os espirituais conseguem discernir, como está no versículo de número 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui está falando do homem espiritual, que tem a capacidade, após ingressar na comunidade da fé, agora como filho, como súdito, de viver através das regras, das leis, dos mandamentos, dos estatutos que regem todo aquele reino. Então, ele, como ser espiritual, tem o conhecimento de que as coisas espirituais se discernem num nível espiritual. Então, o mundo em si não tem esse direito, infelizmente não terá esse direito de ver Jesus de forma visível no dia do arrebatamento da igreja. Vale ressaltar. Porque o arrebatamento da igreja é um evento exclusivo apenas para o povo de Deus, tá? Nós precisamos entender isso daí. Aonde que eu faço uma análise de que o mundo em si não terá o direito de testemunhar tal evento? O que aconteceu durante os 40 dias, como registrado por Lucas em Atos, capítulo 1, versículo 3, o que aconteceu pelo espaço de 40 dias, registrado a ressurreição de Cristo em Atos, capítulo 1, versículo de número 3? O que a Bíblia diz lá? Vamos para a Bíblia, que é para reforçar aqui o nosso argumento. A Bíblia é a nossa via de regra, viu? Olha o que diz, Atos 1, versículo de número 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles quem? Pelo mundo ou pelo seu povo? Por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Quem teve esse privilégio? De ter a companhia do nosso Senhor, do Cristo, de Jesus, por espaço de 40 dias e ainda ouvir coisas relacionadas ao reino de Deus. Quem teve esse privilégio?
é visível no versículo de número 3, é óbvio, que não tem nada a ver com o mundo. Durante 40 dias, de forma sobrenatural, só quem era espiritual, lembra lá, 1 Coríntios, capítulo de número 2, lembra lá, versículo de número 14, o homem natural não discerne das coisas espirituais, mas o espiritual, no versículo de número 15, discerne das coisas espirituais e ele mesmo não é discernido pelo homem natural. Então, quem teve o privilégio de, durante 40 dias, ter a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo por 40 dias? Quem foi? É óbvio que o texto está dizendo, o versículo está dizendo, que foi apenas o povo de Deus, os discípulos e os 120 irmãos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo de número 5 em diante, ele apareceu para quem? Para Pedro, de forma secreta, apareceu para Tiago, seu irmão, de forma secreta, apareceu depois para mais de 500 irmãos, cujo Paulo escreve dizendo que muitos deles ainda estavam vivos ainda, dando testemunho da sua ressurreição. Quem foi esses 500 irmãos? Mundo, gentio ou então o povo de Deus? É óbvio que foi o povo de Deus. Então, queridos, o mundo em si, ele não tomará conhecimento do fato. Que fato é esse? Do arrebatamento da igreja. Muitos por aí estão ensinando, baseado em suas próprias emoções, nas suas próprias ideologias, de que o arrebatamento será visível para todo mundo. E o arrebatamento não será visível para todo mundo, como estão ensinando muitas pessoas, muitos mestres por aí, muitos exímios da palavra de Deus, entendeu? Porque, olha, analisando Atos 1, versículo 3, é apenas o primeiro versículo, aonde por espaço de 40 dias Jesus se apresentou, espiritualmente falando, apenas para quem? Apenas para a igreja. Apenas para a igreja. Ah, mas a igreja foi formada em Atos capítulo de número 2. Não. Quando Jesus fala sobre o arrebatamento, não de uma forma tão aprofundada, tão específica, tão ampla, que o arrebatamento é mistério, tá? Como está registrado em 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério. Paulo diz isso daí. Então, por que é um mistério? Porque o que nós temos de informação é apenas aquilo que Jesus revelou para Paulo. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 15, 50 até o 58, 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, entendeu? Então, Cristo revelou a Paulo de uma forma mais aprofundada o arrebatamento, tá, da igreja. Só que o arrebatamento da igreja, ele é um mistério. Por ser um mistério, só quem é espiritual, que é a igreja, que discerne das coisas espirituais, terá o privilégio de ver Jesus visivelmente vindo, pairando sobre as nuvens, tá? E só o povo de Deus terá esse privilégio, essa dádiva de ver Jesus justamente no momento do arrebatamento da igreja, tá? Então, o mundo... Ah, pastor, mas e aí? O mundo não vai saber? Não vai ter informação? A informação de que o arrebatamento aconteceu? Lógico. O mundo, ele saberá depois da ausência da igreja, tá? Depois da ausência da igreja, é lógico que o mundo perceberá que milhões de pessoas desapareceram de forma simultânea, tá? Tanto no Japão, aonde tem uma comunidade cristã, onde o nome do Senhor é invocado, ali é uma igreja. Pode ser nas partes mais remotas, irmãos. Aonde estiver alguém, 2 ou 3, o que é que Jesus diz? Onde houver 2 ou 3 reunido no meu nome, eu estarei no meio dos tais. Então, aonde o nome do Senhor é invocado, ali é uma igreja. Ainda que tenha 2, 3, 4, 5, 10 crentes ali se constitui o corpo de Cristo. Uma parte do corpo de Cristo, tá? Se constitui a igreja. Então, é óbvio que o mundo testemunhará não visivelmente a vinda de Jesus, o arrebatamento, mas testemunhará apenas o simples fato de milhões de pessoas, e detalhe, milhões de cristãos desaparecerão, irmão. Milhões, tá? Então, o rapto da igreja é um acontecimento secreto reservado apenas para aqueles que são dele. Eu vou repetir, o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja é um acontecimento secreto reservado apenas para aqueles que são dele. Então, o mundo em si, ele não tem direito de testemunhar tal fato. Não tem direito de testemunhar tal fato, tá bom? Então, meus irmãos, Jesus, após ressuscitar, ministrou durante 40 dias, como foi citado aqui. Somente o seu povo, teve o privilégio de sua companhia durante 40 dias, de forma sobrenatural, secreta, visível apenas para ele.
A essa visibilidade ela é restrita apenas para o povo de Deus, durante 40 dias, Ato 1, versículo de número 3, tá bom? Mas o que João fala lá em, o apóstolo João, lá em João 12, versículo de número 28 e 29, quando Jesus disse assim, Pai, glorifica o teu Filho, e de repente uma voz do céu, era a voz do Todo-Poderoso de Deus, disse assim, eu já o tenho glorificado, e a Bíblia diz que algumas pessoas assim deduziram que fosse um trovão, outros disseram, olha, foi a voz de um anjo que disse isso daí. Somente o Cristo teve discernimento e os seus discípulos depois tiveram discernimento de que aquela voz, em resposta, tá, ao pedido de Jesus, Pai, glorifica o teu Filho, eu já o tenho glorificado, se tratava da voz do Todo-Poderoso. A voz de Deus está lá em João 12, versículo 28 e 29. Lá em Atos, capítulo 22, versículo 9. Então, esses fatos ocorreram da parte de Deus e o mundo estava alheio em relação a isso daí. Então, tipo, a aparição de 40 dias, a voz do próprio Deus dizendo, eu já o tenho glorificado em João 12, versículo 28 e 29. Atos 22, 9, Paulo está testemunhando de suas experiências de anos lá atrás, de Atos, capítulo 9, que ele teve um encontro no caminho de Damasco, e ele vai especificando quando ele está na frente das autoridades, quando ele estava preso, quando ele disse, olha, eu estava na companhia de alguns representantes do Sinédrio, e de repente eu ouvi uma voz, uma forte luz, eu caí por terra, e apenas eu ouvi a voz, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro será para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E em Atos 2:9, diz que todos ficaram ali perplexos e não tiveram discernimento do que estava acontecendo. Ou seja, então essas aparições de Jesus, enquanto ele estava aqui após a sua ressurreição, isto aí sucedeu apenas no meio do povo de Deus. Então, essas ocorrências aí, esses fatos ocorreram da parte de Deus, só que o mundo ficou alheio a tudo isso daí. O mundo ficou alheio a tudo isso daí. Olha o que aconteceu no período, historicamente falando, historicamente que eu falo, biblicamente. Em Mateus 24, versículo de número, quando Jesus cita o mundo antigo da época lá do dilúvio, antes do dilúvio, olha o que ele cita, olha essa base bíblica aqui. Mateus 24, versículo de número 38, acompanhe comigo. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou aonde? Entrou na arca. Olha o versículo de número 39, que é a sequência. E não o perceberam. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha a citação de Gênesis capítulo de número 6 e 7, que Jesus está citando no seu sermão escatológico. Durante a construção da arca, é óbvio que todo mundo estava vendo, eu acredito ali, os vizinhos, as pessoas que moravam perto ali de Noé, lógico que estavam vendo uma grande construção. Não tem como as pessoas passarem e ignorar uma grande embarcação daquele nível ali. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que após a ordem de entrada, após a ordem de Deus para a entrada dentro da arca, capítulo 7, verso 1 está escrito lá, o verso de número 39 aqui, a Bíblia diz que ninguém percebeu a entrada de quem? De Noé e sua família dentro da arca. Ninguém perceberam. Até que veio o dilúvio e o levou a todos. Eles só perceberam que Noé estava certo, o propósito daquela embarcação, quando as fontes das águas do abismo começaram a inundar toda a terra. Começou a chover, os rios começaram a transbordar e veio quem? Veio o dilúvio, veio as grandes inundações, veio o quê? As grandes enxurradas. Foi aí que caiu a ficha de que Noé estava certo. Foi aí, principalmente as pessoas que moravam perto dele. Então o que Jesus está dizendo? E não o perceberam até que veio o dilúvio. O que isso representa no aspecto espiritual, aplicando ao que vai acontecer? O mundo não tem direito, não terá o direito ou participação de ter o privilégio que a igreja tem de poder contemplar visivelmente a volta de Jesus para a igreja. O mundo só terá o privilégio, o mundo ainda vai ter um privilégio.
vai ter apenas um privilégio de ver Jesus vindo com poder e grande glória, mas até lá nós precisamos entender que a população da Terra, irmão, estará extremamente reduzida, tá? A população da Terra estará, infelizmente, totalmente reduzida, tá? A população do mundo estará muito reduzida no momento da aparição de Jesus para julgar as nações, como está lá em Zacarias capítulo 14, Zacarias 12, 9, Zacarias 14, 16, Jeremias 50, versículo de número 20, mas a população da Terra estará totalmente reduzida, quase de 80% a 90% da população será totalmente dizimada no período tribulacional de 7 anos, aonde se manifestará o juízo de Deus sobre os homens e sobre os judeus, tá bom? Mas nisso a igreja não participará, como muitos pregam aí, nossos irmãos pós-tribulacionistas, de que a igreja passará pela grande tribulação, tá? Então ainda vou gravar um vídeo aqui ainda para bater um papo sobre isso daí, se a igreja realmente vai passar pelo período tribulacional. Bom, mas tem algumas coisas aí na playlist aí do nosso canal para você ter uma base do que realmente vai acontecer. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada muito antes, tá? Então, queridos, o arrebatamento é um mistério e só quem discerne esse evento é só a igreja, tá bom? É só a igreja. Então, o mundo não terá esse privilégio, esse direito de ver Jesus voltando e parando até os ares para recepcionar a sua igreja. Então, com base nesses versículos aí, nós acreditamos, também tem Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quem é que espera Jesus para a sua salvação? Quem é? A igreja, amados irmãos. Lá no Antigo Testamento, lá, Enoque é uma figura da igreja que será arrebatada. A Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si e não foi mais visto, não perceberam, ele saiu. Foi retirado, o que é isso? Prefigura a saída da igreja da terra. Então o mundo não terá o direito, a sociedade não terá o direito de poder ter esse privilégio que a igreja terá de ver Jesus voltar. Então eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, comente aí no vídeo, tá? Se você gostou. E ative o sininho de notificação, compartilhe com mais pessoas. Este é o canal Escatologia Pura. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.